vivo hoje com um super convidado. Olha lá, começamos. Franquias ao E vivo aí? com vocês. Maurício Queiroz, meu convidado de hoje, CEO, founder da MQ Queiroz, sabe tudo. Hoje o papo é arquitetura, é visual merchandising. A gente quase não entra no ar, porque começou um papo eu, Léo e Maurício. Léo aí por trás das câmeras, segurando as pontas. Franquias ao vivo hoje é imperdível, porque você vai entender tudo que tem por trás de uma loja, né? Maurício vai contar tudo para fazer com que ela venda mais, que no final é isso que todo mundo quer, né? Tá chegando o Natal, já tem aí um monte de ideia que vai surgir, mas você, que é o futuro franqueado, tá pensando em comprar uma franquia, uma loja de rua. Hoje muita gente quer abrir franquia home office. Eu e o Maurício somos os caras que gostam de sair na rua e trabalhar, não Com gosta de home certeza. office não, né? Mas Fala, Benão. você que está pensando numa loja de rua, escuta esse cara, para aqui, ó, para tudo, desliga, ó, tá desligado o celular, desligamos tudo, que é para falar com ele, Maurício Queiroz. Mauricião, meu Fala, roommate, Benão. você Tudo tá bem? bem? Finalmente, tudo tranquilo. Sim, Cara, pô, isso aqui prazer. surgiu, não sei se lembra onde começou, mas a gente estava na convenção da BF. Falou, por que a gente pode fazer junto? Cara, vamos lá pro Verdade. portal, vamos fazer uma live e tal, vai ser bem bacana. Mas super prazer estar Demorou só com uns você dois, aqui. três anos, Então. mas é assim, Bom, né? mas estamos aqui, estamos aqui. É, E não, super prazer poder compartilhar um pouquinho, conversar com o franqueado e até a gente fazer uma imersãozinha no que é o mundo da loja física, né? Porque às vezes a gente tem a noção que loja é ter um vendedor, ter produto, prateleira, mas na verdade tem toda uma ciência, a gente tem que entender muito do consumidor, tem muita coisa por trás e, putz, temos todo o tempo do mundo aqui para esmiuçar para os franqueados as estratégias que eles podem ter no ponto do venda para performarem melhor. ó, vou repetir uma coisa que ele falou. Tem uma ciência por trás de uma loja, tem uma ciência por trás da venda, e é isso que a gente quer mostrar um pouco para vocês. Não é o cotidiano normalmente das pessoas. Estava comentando com ele que eu fui aprender sobre arquitetura numa palestra que eu fui, já tem aí uns 10 anos, e óbvio, aprendi, né, Maurício, superficialmente. Uhum. Eu lembrei até, cara, quando eu estudei marketing em Berkeley, né? Eu deixei de ser engenheiro para ser marqueteiro. E eles contaram uma coisa, cara, que agora me veio na cabeça. A Macy's, ela nunca coloca. Macy's, eu nem sei como tá agora lá nos Estados Unidos, mas eu acho que Sim, ainda tá forte, né? É uma cada loja ano, de, cada ano é uma coisa, né? uma loja de departamento gigantesca. E eles falaram na aula: pode perceber que você nunca vai ver roupa na frente da porta de entrada da Macy's. Porque se Uhum. você está passando e vê uma roupa e não gostar da roupa, você não entra na loja. Então, geralmente tem os perfumes, que tem aquele cheiro gostoso do perfume e você acaba sendo seduzido e entrando na loja. É por aí, né, Maurício? Tem Não, muita é isso. E tem muita teoria. observação, Tem esse ciência, lado né? de como atrair a pessoa para dentro da loja e ela entrou. Só que quando ela entra na tua loja, ela tem muita informação. Ela vê escada rolante, vendedor, ela quer saber onde está o produto que ela quer. A gente chama isso de área de descompressão. Então, a área que ele tem que entrar, a gente tem que ter uma área que o objetivo lá não é fazer venda, mas é muito mais ambientar, instruir, receber esse consumidor. E dali a gente vai destinar ele realmente para onde ele tem que ir de uma forma assertiva. Se eu colocar ele numa área da loja que ele não se interessou, 2 minutos ele sai. Então a gente tem que ser na verdade, dá vários caminhos fáceis para ele escolher o que ele quer e ele vai estar falando, nossa, isso aqui parece que foi feito para mim. Não é que parece, aquilo foi feito para você, né? Mas a gente mapeou e te destina exatamente para o lugar que você quer. Então, assim, falando da ciência do varejo, é isso. Quer dizer, o cara colocou o pé na loja, a gente tem que saber por que ele colocou, a gente já trai com alguns produtos, mas saber conduzir ele dentro de uma loja é muito importante. Ô Maurício, antes de até da gente entrar mais no detalhe de tudo isso que está rolando, é... opa, não estou te escutando, Maurício. Ah, não, Tá, tá eu tô, ok? Tá. desculpa. Maurício, deixa Não, eu falar, tranquilo. antes de entrar aí, pô, você estudou arquitetura, obviamente, formado em Uhum. arquitetura, e hoje você escolheu trabalhar no varejo, saber sobre as lojas de rua e tudo mais, ou foi algo, ou o arquiteto faz de tudo? Hoje você ainda trabalha com casa, com Não, escritório, pô, com hotel que eu sei, mas você direcionou a sua carreira para isso daí? Como é que foi que na começou esse verdade, teu? Porque, tem cara, você coisa. é deixa eu te elogiar aqui, pô. Ok, Você é um dos vamos caras lá. que eu Mas sobe o sei ego, sobe o ego. do mercado que mais conhece de varejo no mercado brasileiro, cara. Você é uma puta de uma referência, entendeu? Mas da onde veio isso? Você Putz, foi viu lá uma atrás, cara. oportunidade?
Não, foi lá atrás, e eu vou começar bem de trás, rapidamente aqui para a gente não comer todo o nosso tempo, Cara, a mas gente eu tem estava tempo ainda, aqui, tempo é eu livre. estava ainda na faculdade É. putz, sei lá, comecei a estudar em 86, me formei em 90, então é muito tempo atrás. E a arquitetura naquela época, hoje eu acho que ainda é um pouco assim, mas talvez naquela época eu acho que as pessoas eram mais raiz, né? Nessa questão do que é arquitetura. Que a arquitetura é fazer construção, tijolo, cimento, museus, praças, construir a cidade. Eu acho que a faculdade ela tinha muito esse direcionamento. Hoje eu vejo que as universidades já têm o foco para arquitetura, para interiores, para design, para paisagismo, para arquitetura corporativa, escritórios. Hoje nas faculdades já tem algumas disciplinas, apesar que a base ainda é a construção social, né, da cidade, né, essa parte mais de urbanismo, mas naquela época era muito mais. Ok, e aí um belo dia me ofereceram estágio numa agência de propaganda, que era na Augusta, a CVS, que era do Ucho de Carvalho, que ainda está no mercado, do Ricardo Weinstein. E olha que eu caí na agência, eu achei aquilo fantástico, porque eles trabalhavam com cenografia, com comunicação visual, com produção de filmes, com cenários, arquitetura de loja, né? E era um universo muito diferente do que eu estava acostumado. E eu achei aquilo muito sedutor, muito dinâmico, fantástico. Tinha um lado todo de marketing, de consumo, cara, e aquilo me seduziu de uma forma e eu comecei a trabalhar com isso, com cenografia, com design de lojas. Até na época eles tinham uma produtora de filmes e eu ajudei a fazer os cenários. Putz, de um clássico da C&A, que tinha o Sebastian dançando, a propaganda da Virginia Novick. Então, isso assim, há 300 anos atrás. E eu adorei aquilo e caí de cabeça na agência, comecei a trabalhar. E aí eu entrei ali fazendo design de loja, fazendo cenografia, fazendo comerciais. E eu lembro que os meus professores, né, eu fazia Mackenzie na época, falavam isso, mas você está trabalhando na Ilha da Fantasia, aquilo não existe, se desligar da tomada, puf, tudo aquilo sobe. Aquilo não é arquitetura, não é um prédio, não é um museu. Eu falei, bacana, mas eu estou adorando e é o que eu quero seguir. Assim, existiam pouquíssimos escritórios que faziam isso. Então, naquela época, eu não escolhi, na verdade, eu fui escolhido, caí ali, e aí eu comecei a trabalhar com essa parte de design e entendi que tinha um mercado, era um nicho muito pequeno, né? A gente não era tão profissionalizado, as lojas acho que eram muito mais empíricas, não tinha um processo como a gente tem hoje de branding, de construção de conceito, replicação para franquias, era um processo meio diferente. Mas eu gostei muito, fiquei lá um tempo, e aí eu comecei a buscar empresas que tivessem esse foco, né? Muito ligado ao consumo, ao design, ao visual merchandising, e até eu me formar. Aí me formei, montei o escritório, e deu uns 2 anos, aí eu já estava trabalhando em alguns escritórios, tinha alguns projetos meus, e aí veio aquela inquietação. Falei, e aí, vai ser só isso? Eu vou começar a trabalhar, vou montar o escritório, daqui a pouco eu caso, e é isso? Falei, não, eu preciso ter algo diferente. Aí peguei um avião, na verdade foi um navio, fui para a Europa e fiquei 2 anos morando lá. E nessa fase eu trabalhei em uns 5 escritórios muito variados, trabalhei nas Olimpíadas de Barcelona, né, então eu Bacana. fiz toda a parte de comunicação visual das Olimpíadas, foi fantástico, uma experiência insana. Eu acho que eu nunca tive uma olheira maior, porque eu fiquei 2 meses sem dormir, foi uma insanidade para montar, mas foi um projeto super legal. Ô Fala. Maurício, e aqui para ressaltar, porque se eu não me engano, a Olimpíada da Espanha foi uma mudança de chave completa assim, em termos de visual Sim, de Olimpíadas. Tinha o negócio daquele bichinho diferente, eu lembro, sim, quero cara, eu tinha Kobe. uma camisa da Olimpíadas que eu adorava, eu gostava tanto que eu comprei uma segunda, eu acho que é a única vez que eu fiz isso na minha vida, Então, porque essa parte de visualmente eles design. revolucionaram, assim. Sim, essa parte de design e de experiência foi muito diferente. Então, até em Barcelona, o Montjuïc, que era a montanha olímpica, tinha uma comunicação diferente, vários shows, Fred Mercury, Montserrat Caballé. Então, eles começaram esse lado mais show, que a Olimpíada até então era um evento esportivo, né? E ali começou muito com essa questão de design. E a gente trabalhou em vários estádios, na verdade, não só Barcelona, mas toda a região. Mas foi uma experiência fantástica. E aí eu fiquei por lá 2 anos e depois de 2 anos a mesma sensação. Bom, bacana, já conheci
tudo aqui, já fiz o que tinha, podia ter feito, e agora? Eu falei, agora eu vou voltar para o Brasil, e a ideia foi voltar e já fazer exatamente isso que eu já tinha descoberto, vai por A mais B, que é o que eu curtia, que é essa arquitetura muito ligada ao marketing, ao consumo, ao desejo do consumidor, quer dizer, como ter produtos, não uma arquitetura vai tão estática, mas essa arquitetura mais efêmera e que trabalha junto com a marca. Na verdade, o que a gente faz, na maioria das vezes, é representar no ponto físico a tradição, o branding, objeções, tudo que uma marca tem, entender do outro lado quem que é esse público e fazer o link. Então, basicamente, é isso o nosso trabalho, né? A gente tem que entender essas duas pontas. E a gente tem feito isso tanto em lojas como em shoppings, na verdade, nosso cliente é sempre uma empresa. Eu adoro ter um business plan, um cronograma. Todo mundo fala, pô, mas que saco. Eu falei, "Putz, eu adoro ter esses parâmetros que a gente sabe como trabalhar. Mas nosso cliente é um CNPJ, então hoje a gente está muito trabalhando muito para redes brasileiras, que são franquias ou marcas que não têm franquia, mas que tem loja em shopping, em rua. Tem várias marcas de fora que quando vem para o Brasil, a gente faz todo um trabalho de tropicalização. Por quê? Muitas vezes o varejo fora é muito diferente de como o brasileiro consome, né? Então a gente fez, eu lembro que uma das primeiras lojas que a gente montou aqui, aliás, a gente montou a primeira Montblanc da América do Sul, né, que era na esquina do Oscar Freire com a Doc Lobo. E a gente montou a loja e a pessoa falou assim: ah, então aqui você tem só um balcão, a pessoa testa a caneta de pé. Eu falei: não, no Brasil ninguém vai comprar um Montblanc de pé, ele vai querer sentar numa mesa, tomar um café, conversar com o vendedor. Eu falei, não, mas é um item barato. Eu falei, não, aqui não é barato. Então, tem uma diferença de como o produto é percebido fora, como é percebido em outros países. Então, a gente faz isso para várias marcas, essa adaptação. Muitos projetos fora, que normalmente são marcas de fora, que a gente tem atendido. Então, tem muita coisa em Angola, em Portugal, estamos fazendo no Chile, várias coisas em outros países. E uma parte de hotelaria também que a gente tem tocado, mas muito dentro disso, de entender quem que é essa marca, entender o que o consumidor quer e fazer esse link. Pô, Maurício, você falou de alguns países, eu lembro, teve uma época que eu e o Maurício, a gente estava dividindo escritório, né? Ele estava numa transição aí para o escritório que Uhum. ele estava e a gente dividiu. E daí um belo dia ele falou, ah, tô indo viajar, vou pro Turcomenistão, Azerbaijão, Azerbaijão. Azerbaijão, Azerbaijão. isso. E cara, pô, assim, eu acho que você é o único cara que eu conheço que foi pro Azerbaijão e você foi fazer uma loja que era um negócio indescritível de lindo, depois você Sim, a gente mostrou. está fazendo. A gente está Sigam, fazendo aliás, algumas lá. o Maurício. Ah, ele tá fazendo mais. Sigam o Maurício, fala aí o teu arroba, porque eu adoro seguir as coisas que ele faz. Maurício, quando vai viajar, Ó, foi lá é para. arroba Maurício Queiroz MQ. É, bem legal, sempre dando dicas. Mas, pô, conta aí, porque isso eu acho tão diferente, cara. É, Azerbaijão. mas então, mas é o que eu falo, tem coisas que a gente cava, que a gente vai trilhando, e tem coisas que, sei lá, por algum. Sei lá, o Cosmo manda algumas coisas para a gente. Fala, Maurício, é o seguinte, você não foi atrás ainda, mas isso aqui você tem que fazer. E cai aqui Mas para como a você foi gente. parar lá, Maurício? Então, a gente fez uma loja em Portugal. Aliás, deixa eu dar até um passinho, né? Isso faz uns 15, 20 anos. Bateram na porta do escritório um pessoal de Portugal e falaram: Maurício, a gente foi indicado, eu queria conhecer um pouco do teu trabalho. Eu falei: bacana, mas como vocês caíram aqui? Ah, a gente teve indicações e a gente está procurando um escritório de design que faça lojas. Então, a gente está vendo alguns escritórios em Nova York e alguns em São Paulo. Eu falei: olha, Nova York eu entendo, agora por que Nova York e São Paulo? Né? Uma diferença para mim gritante. E ele falou: ah, Nova York, porque eles têm muita inovação, sempre eles investem muito em novos modelos, e o Brasil, vocês têm uma criatividade de fazer coisas com pouco recurso, com pouco tempo, com pouco estudo, mas vocês têm muito esse lado de, eh, sei lá, de atender de uma forma diferente, de uma forma empírica, mas que funciona. Eu falei, falou, tipo, você pegar a sacola, acompanhar o cliente até a porta da loja e entregar a sacola na porta. Eu falei, ninguém no mundo faz isso. Eu falei, uau, falei, é fato. Falou, mas isso, para uma pessoa de fora, é um atendimento impecável. Normalmente, nos Estados Unidos, você fala com a pessoa hoje e a pessoa está no celular e te olha falando, pode rodar, está por ali, não é esse atendimento. Eu falei, verdade. Eu falei, e outra coisa que vocês fazem no Brasil, que revolucionou a minha rede, vocês dividem o pagamento. Ninguém no mundo divide o pagamento. Você paga ou em cash, ou Que você paga no barato. cartão, mas não tem parcelamento. Aí eu falei, realmente, concordo com você. Nós temos algumas inovações e então eles queriam uma turma do Brasil
E aí e deu super certo, a gente começou a trabalhar com eles, e em uma dessas lojas que a gente fez, que foi na Avenida da Liberdade, que é praticamente uma Champs-Élysées lá de Portugal, uma Linda, avenida, linda. de maravilhosa, que aliás foi inspirado, né, na você falando lá do Haussmann de Paris, que foi a Marquise de Pombal que tocou depois do grande terremoto, eles reformularam toda aquela área, mas é uma rua maravilhosa e a gente tem algumas lojas ali, eh e a gente acabou, tocando esse projeto e na inauguração eu conheci uma pessoa que era um representante da Suíça, aí você vai ligando, né. É o representante da Suíça que estava lá, para montar o mix da loja, e ele achou a loja tão fantástica, e dali ele foi visitar alguns clientes na Europa, foi para a Rússia e foi para o Azerbaijão. E no Azerbaijão ele encontrou um dos clientes, e esse cliente falou: "Olha, eu acabei de locar um ponto enorme, caríssimo, porém muito complexo, porque eu tenho um subsolo gigante, não sei como fazer, não tenho nenhum, uma pessoa que seja expert em varejo aqui, que eu acho que tenha, conhecimento para tocar isso". Eu falei: "Olha, eu vou te dar uma dica um pouco inusitada, mas eu acabei de vir de Portugal, em Portugal eu conheci uma pessoa do Brasil, e se eu fosse você, eu traria essa pessoa do Brasil para o Azerbaijão para fazer a sua loja, porque pelo que eu vi, ele vai entender o seu gap e vai tocar". E aí a gente começou a trabalhar com eles. Que Então são loucura. umas ligações que você fala assim: "Ah, isso, não é uma coincidência, por algum motivo a gente caiu ali, mas deu super certo, a gente já está no terceiro grande projeto com eles, e são coisas parrudas, assim, eles, na verdade, eles têm algumas ruas que eles dominam o varejo de luxo, então eles têm vários setores, cremes e banho, mobiliário, design, joalherias, e a gente está tocando bastante coisa com eles, mas são projetos muito gratificantes, porque e difíceis, porque nessa primeira loja o que ele falou: "Maurício, eu quero que essa loja tenha um sotaque muito do Azerbaijão, que tenha muito da cultura do Azerbaijão". Aí eu não falei, né, mas eu pensei: "Por que você está com uma pessoa do Brasil para isso?". Mas aí a gente estudou muito, foi visitar, a fabricação de tapete artesanal, a gente foi em museus, tem um museu fantástico da Zaha Hadid, moderníssimo, então a gente teve que entender muito da cultura dele, de como são os muxarabes, a questão da simetria, que significa a clareza de raciocínio. Então tem toda uma profundidade que a gente precisa ter, né, para colocar nos pontos de venda, entender como, eles consomem, e o que que a gente entendeu, que no Azerbaijão eles têm um mercado muito forte de presentes. Então, quando você fecha um grande negócio, é muito comum você dar um presente com valor muito bom, ou casamento, ou, sei lá, várias, atividades que a gente não tem esse costume no Brasil, né, mas quando a gente entendeu isso, né, a gente tem uma loja que tem uma sala de bridal, uma sala só de presentes de noivado, a gente tem uma sala de eventos, então a gente tem que conhecer muito da cultura local, muito da marca, para ter um projeto de sucesso. Porque se a gente não tem essa pesquisa, na verdade, a gente acaba tendo um projeto aleatório, que pode ser esteticamente bonito, mas não dialoga com aquele cliente. E aí, lógico, a gente não vai ter sucesso, né. Eu acho que o sucesso é entender, onde está a tua marca, como ela é percebida, o que que esse consumidor quer, né, e aí fazer esse link. Aí quando a gente consegue chegar nesse ponto, a gente realmente tem, a loja, performa de uma forma totalmente diferente. Eu não sei nem o que eu te falo, porque eu tô tanta coisa vindo na cabeça, puta coisa legal, cara. E, primeiro, É, parabéns, porque tudo isso você conseguiu, obviamente, pela qualidade do teu trabalho. Segundo, é saber que o Brasil é tão prestigiado e visto, sim. né, lá fora. A gente tem, infelizmente, esse negócio de síndrome de vira-lata, né? E de vira-lata a gente sabe que a gente não tem nada, né, Maurício? Eu já fui na NRF, você vai todo ano e vê como tem o maior grupo de brasileiros Sim, enorme. que vai, é enorme. Estamos falando aí, não estamos falando de 100, 200 pessoas, estamos falando de 3, 4 mil, não sei se já quatro está em mil. 5 mil pessoas que vão para lá. Entender melhor o que a NRF, a Associação Americana NT, lá de Varejo, National National Retail Retail Federation. É, Federation, por sinal, é uma federação, e o evento tem mais de 100 anos, o que é incrível, né? sim. Então, assim, puta, que orgulho, orgulho de você, orgulho do nosso Brasilzão, de São Paulo, né? Que aqui não é fácil, né, se manter, né? Então, Mas nossa, mesmo no NRF, muito o que eu vejo, legal, cara. que é impressionante é que cada ano eu vejo mais brasileiros no palco da NRF. Vários. No palco, tanto pessoas, sei lá, que têm consultorias, que realmente fazem um trabalho mais teórico, interessante, como empresários. Vários empresários no palco, contando cases no Brasil, que são cases, putz, interessantíssimos. Na verdade, é o que sempre me dizem. Falou, nos Estados Unidos você tem capital, você tem consultoria, você tem informação, você tem muita coisa. O Brasil, vocês têm
vocês não têm todo esse respaldo, mas vocês fazem projetos assim muito relevantes com muito menos estrutura, e é isso que eles admiram, né? Como que você consegue montar, por exemplo, sei lá, uma rede e que tem uma comunidade imensa, relevante, com tão pouco capital por trás, né, tão pouca estrutura. Bom, É, quando você compara com os ficam, Estados Unidos, né, que realmente sim. é E o outro gringo patamar. tem uma visão, Brasil é uma floresta, aquelas coisas só tem Sim, índio, não tem como, né? Por isso que eu te perguntei do Azerbaijão. Eu gosto muito da arquitetura oriental, árabe, com aqueles, eu não sei como tem. chama, arabesco, e daí foi Os legal, não sabia que árabes, tinha a ver árabes, a tem, geometria, eles são os pais da geometria, né, da matemática, e nunca tinha pensado isso, que eles usavam isso, eu acho lindo, tem. os patterns, né, E pô, até a religião muçulmana, a gente começou a estudar um pouco para entender vários porquês, e muita coisa que a gente, sei lá, condena, não entende, para eles tem um significado, né? Pode não ter para mim, pela claro. minha cultura, por onde a gente veio, mas você tem muita coisa que você fala, para eles isso funciona porque é como eles raciocinam. E essa questão da arquitetura, da estética, das geometrias, tem muito, tudo tem um porquê, não é aleatório, né? Mas é aquela história, você vai ter que aprofundar para entender como fazer a coisa funcionar. Ah, pô, muito bacana. Agora vamos falar aqui de mercado brasileiro e um pouco de franquias, né, Vamos Maurício? embora. Foi da onde a gente se conheceu, acho que também te ajudou a fazer o teu nome, o nome do teu escritório aí de arquitetura, porque no franchising eu acho que tem um desafio que é diferente de você trabalhar com uma loja, ou mesmo que seja uma rede que não tem franqueados, né? Você está Uhum, falando lá seguramente. direto com o dono, vai replicar lá o modelo. Se for só uma loja, é entender, enfim, aí toda a ciência que tem por trás, né, da marca, e transmitir isso naquele ponto comercial. Agora, o franchise, você primeiro lida com o franqueador, depois tem um Uhum, franqueado, e eu não sei, depois conta pra gente se você está no dia da obra ou não, e depois você tem que replicar isso, que pode ser uhum. replicar para uma, para 100, para 1000. Eu sei que você já fez projeto com o Cacau Show, maior franquia aí do país, fez agora uma da Jause, como é que fala o nome? Da Ah, de Insider. camisas lá. Da Insider, Insider. desculpa, Insider. Que, aliás, meu, troquei o que nome sucesso completamente. toda vez que Não, eles estão com fila na Com porta fila, eu vi, desde o primeiro você dia. É, postou. exatamente. Tipo, há 2 meses com fila, com o organizador, Então, um sucesso imenso. Mas, assim, pela para quem experiência não, que no digital eles não tinham. só para, desculpa te interromper, mas assim, a Insider que é um case legal para você contar, porque assim, a Insider é muito forte no online, né? Uhum. Explodiu no online, um tipo diferente de camisa, um produto mó legal e um marketing muito bom dos caras. Se eu não me engano, essa é a primeira loja deles e eles vão para o Sim. caminho do franchising, é isso? Então, não se sabe. Na verdade, a ideia Ah, foi tá. montar uma pop-up. Porque é aquela história, o digital tem um lado interessante, né? Você tem sortimento, muitas vezes você consegue ter preço, porém a experiência é limitada. Você está no computador, você não toca o produto, você não fala para o vendedor. Muitas vezes no digital você não consegue entender o propósito da marca, por que que ela existe no mundo, né? É simplesmente. Porque assim, na verdade, se for pensar, a gente não precisa de mais uma marca de camiseta, você tem milhões, né? Mas tem alguns nichos não atendidos e quando sei lá, um empreendedor ele entende que esse nicho não está atendido, que é o caso da Insider, né, e algumas outras, cara, ele explode porque ele é o filão ali que realmente ele tinha um gap. Então a Insider tem um produto que tem um apelo muito tecnológico, então são não só camisetas, na verdade, quando eu comecei a trabalhar, eu não sabia que eles tinham um mix tão grande, mas eles têm tudo, né? Desde calças, roupa íntima, camisetas, masculino e feminino, e tem um lado de moda, mas essa moda muito com o viés deles, que é um produto moderno, tecnológico, mas não é fashion, né? Então não é que daqui a 2 meses mudou a cor da moda, vai mudar, eles têm uma linha mais fechada, mas a grande palavra é tecnologia. Então, ele não amassa, é térmico, é confortável, tem uma questão da flexibilidade. E eu acho que muita gente busca isso hoje, né? Uma roupa confortável, básica, que eles outro dia não tem que pensar muito, né? Não quero saber se eu estou na moda ou não. Então, eles pegaram essa clientela e trabalharam muito bem online. E eles trabalham muito bem podcast. Eu já vi vários podcasts que a Insider está lá. Então, eles sabem onde está o público deles. Isso que eu falo. Você tem uma marca, você tem que saber quem você é e você tem que saber
quer te consumir, quem gosta de você. E aí a coisa fica mais fácil. E eles sabem muito bem, né? Então eles fazem patrocínio em vários podcasts que eles sabem que aquele cara, putz, é o perfil perfeito, é um cara prático, antenado, não quer saber de moda, mas quer se vestir bem. Então esse cara eu vou tocar. E fez toda essa trajetória online. E entenderam que faltava aquela conexão da pessoa tocar. Então, eles têm vários tipos de tecnologias, de tecidos, e que no online é difícil você passar isso, e numa loja física a gente consegue passar. Então, explicando basicamente a loja, depois eu vou, na verdade, eu vou semana que vem fazer o vídeo da loja. Então, pessoal, Maurício Queiroz e Miquê, vocês entrarem semana que vem no perfil, vai ter um videozinho, e eu vou explicar em loco como que a gente fez a estratégia lá na loja, mas é uma loja que basicamente você entra, eu já tenho na mesa mostrando os tipos de tecido, numa área da direita eu tenho todas as tecnologias que é utilizada em cada tecido, em cada tipo de costura, então rapidamente você entende o que é o produto insider e você consegue fazer uma compra muito mais consciente e entender o porquê que você compra aquele produto, não é só uma camiseta, né? Ele tem muita coisa ali embarcada. E as pessoas tinham uma carência enorme dessa loja física, que ele conseguisse ter essa profundidade. E o resultado é que depois de, assim, batendo todas as metas, e depois de um mês e meio que eu fui na loja, continua com o organizador de fila no meio do corredor do shopping, pessoal esperando 1 hora para entrar na loja. E por quê? O online é muito bacana, mas essa experiência do vendedor, tocar o produto, experimentar, saber mais da marca, a loja física faz como ninguém, né? Eu acho que essa questão de falar assim, a loja física vai acabar, nunca vai acabar a loja física. Tanto é que putz, o online já existe há anos. O Brasil, a gente está com, deve estar nos 16% do total do comércio online, e o resto é físico, tá? Então, 84% é loja, né? A gente tem, sei lá, a China muito mais, até por uma questão geográfica, mas Estados Unidos não está muito diferente, né? E assim, a gente já fala do online, putz, o quê? Não sei o que é um do online, o quê? Há uns 25 anos a gente já tem e-commerce ou mais, sei lá. É, então, eu acho que assim, cresce, mas cresce numa velocidade. A pandemia, eu acho que mudou muito isso, até por uma necessidade, mas continua crescendo. Agora, o que eu vejo é que as lojas, assim como essa da Instagram, é um exemplo, elas mudaram um pouco de papel, tá? Eu acho que antes, qual que era a cabeça do varejista? E eu acho que isso, para você que é franqueado, vai entender bem, formas de se vender. Então, antes um varejista falava assim, eu quero faturar mais, eu preciso ganhar mais dinheiro. O que eu faço? Abro loja, básico. Então, tenho uma loja, quero mais dinheiro, abro duas lojas, abro terceira. Ok, hoje essa lógica já não funciona tão bem. Porque se eu tenho uma determinada região para trabalhar, eu posso ter uma, duas, três, mas se eu montar 10 lojas, será que eu vou faturar mais? Ou será que uma vai canibalizar a outra? Então, essa lógica do número de lojas, eu acho que já não é determinante. Agora, a experiência que eu tenho, talvez não em 10 lojas, mas em duas, a experiência que eu tenho ali e como ela pode reverberar e como eu posso vender em outros locais, esse é o trick. Então, eu posso ter duas, três lojas em que, mas eu posso vender porta a porta, o meu vendedor pode ligar para o cliente e mandar entregar uma mala com roupa, que aliás, isso fazem direto comigo, e eu sempre falo, não precisa mandar mala para casa, eu não preciso de nada. No fim, eu compro metade. Porque, claro, ele tem dados, ele sabe que eu comprei nos últimos 2 anos, ele sabe o número, a cor, o modelo. Cara, e ele manda uma peça nova para mim e fala, pô, a minha já está destruída, vou ficar com ela. Então, mas eu tive uma experiência prévia na loja e isso reverbera e eles continuam me impactando. Então, me mandam promoção, mandam cupom, vende, sei lá, pelo TikTok, pelo Instagram. Então, mudou um pouco. Eu não preciso só ter a loja física, né? Mas nessa loja física eu tenho que ter uma experiência extremamente relevante, porque senão a pessoa não tem motivo de sair de casa e ir para a tua loja, né? Então, por exemplo, um exemplo do que a gente trabalhou, essa da Insider é um. Cacau Show, o maior franquia do Brasil, deve estar com umas 5, indo para 6 mil lojas. É, e são lojas que basicamente vendem produto. E alguns anos atrás a gente montou um modelo de Meg Store. E qual que era o objetivo da Meg Store? A gente ter uma experiência completamente diferente e que a pessoa mudasse a percepção que ele tinha da Cacau Show. Então, antes você entrava numa loja da Cacau Show, eu comprava um chocolate da Cacau, tomava um café e era um produto, claro, para eu experimentar em casa. Quando você vai na Meg Store, que você percebe que eles têm vários tipos de chocolate. Então, Bendito Cacau é um chocolate que eles produzem no Brasil, em fazendas próprias da Bahia, e é um chocolate normalmente mais amargo, de qualidade, mais caro, produto diferente. La Creme, 45% de leite argentino, é um chocolate muito cremoso, diferente. Eu tenho o Cacau Show, que é um chocolate diferente também, muito trufa, mais saborizado.
a hora que você vai na Mac Store e prova tudo isso, que você entende o que é Cacau Show, você entra na lojinha menor com outra cabeça. Fala, eu já sei, aqui eu vou comprar para mim, isso é presente, esse eu vou levar para turma do escritório, porque eu já sei que a amplitude da marca, fora marcas infantis, que eles têm lá. Então, o que que a gente percebeu? Que essa loja, essa Meg Store, ela aumenta, sei lá, pelo menos em 10, 15% a venda de todas as lojas, franquias que estão num raio de 5, 8 quilômetros em volta dela. Por Caraca, que quê? loucura. Quem visitou essa loja fala: Uau, o Cacau Show não é o que eu imaginava, não é só aquele chocolatinho. Muda a É, meu, percepção, né? muda a percepção, muda completamente a percepção. E o Alexandre, ele trabalha isso muito bem, né? Acho que agora, tanto a questão de hotéis, que ele já deve estar com uns 4, 5 hotéis de experiência em chocolate, Eu está já montando o fui. Cacau Park, né, que a gente está fazendo um projeto próximo. E lá ele tem uma área de 7 milhões de metros quadrados. Não vai ser tudo parque, mas provavelmente vai ser um dos maiores parques, a maior montanha-russa da América Latina, e tema chocolate. Quando você visitar esse parque, com certeza, a Cacau Show não vai mais ser só a barrinha de chocolate que você compra na loja. Você começa a mudar essa percepção. Então, eles trabalham muito bem esse ecossistema do hotel, do que é o chocolate, da diversão, da família, da experiência, conhecer produtos, chocolates diferentes, e lógico, e no final você fala: "Pô, isso aqui não é simplesmente uma barrinha de chocolate, né? Eu estou comprando produtos que eu tenho toda uma história por trás." Né? Então, eu acho que só para fechar o assunto, essa questão da experiência que a gente consegue passar num ponto de venda é muito importante porque ela reverbera por toda a rede. Né? Na verdade, a gente não precisa vender só no ponto físico, né? Mas tem N pontos que a gente consegue estatar, coletar o cliente, mas reverberar um pouco isso para a marca. Pô, professor Maurício, cara, eu tô tendo uma aula aqui hoje falando sério, muito legal. Você vê, né? A gente fala de música, eu e o Maurício gostamos de comer, Super. gostamos de música e coisa e tal, a gente não fala de trabalho, É então, música caipirinha, é, gin, né? O gin, Maurício, quando foi meu exatamente, roommate, gin, ele me chega gin. com. Lembra que você Uma trouxe caixa de todos especiarias para gin caixa de tônica especiaria? Eu falei, da nossa, convenção da BF, na da convenção da convenção eu tô BF. lascado. E eu acho que Mas assim, e a e a hora gente que a gente acaba não fala entrando no de. detalhe de trabalho, de coisa. Eu vou Sim, te chamar pouco, mais para pouco. podcast para a gente falar disso. Não, vamos embora. E a hora que a gente vai para a franquia, eu acho que a gente tem um pouco esse papel, mas muitas vezes esses modelos maiores, de experiência, uma flagship, ela não é uma loja feita para dar lucro, ali, né, na loja. Então a loja fala assim: montei uma operação de 500 metros quadrados no melhor shopping, como que é o resultado? Fala, cara, o teu DRE às vezes ali vai empatar, mas não é o objetivo aquela loja dar lucro para ela. O Entra como objetivo é você marketing pegar as também, né? 200 lojas que estão em volta, o site, o Instagram, e você reverberar a venda em tudo. O caso da Insider, por exemplo. A loja, assim, de uma forma, até por sorte, de uma forma muito boa, tem tido um resultado legal, mas não é o objetivo. O objetivo, na verdade, é amplificar todos os outros canais. Então, muitas vezes, para o franqueado, esse não é o único modelo, mas o que a gente consegue ter numa loja, num formato franquia, que normalmente é uma loja menor, mais econômica, porque uma franquia a gente monta visando payback, né? Quanto o franqueado vai investir, enquanto ele vai retornar o dinheiro e a rentabilidade. Então, por quê? O franqueado, a gente não deixa a experimentação, obviamente, para o franqueado. Sempre o franqueado, a gente manda um modelo muito refinado, testado, certeiro, muito cartesiano, que é assim, a probabilidade de funcionar é praticamente total. Então, normalmente a gente manda um modelo mais quadradinho, mas o que a gente consegue embarcar de tecnologia, de experiência, mesmo sendo um ponto menor, obviamente a gente coloca, e a gente tem algumas outras missões na hora que a gente está falando do franqueado. Então, por exemplo, a marca vai lançar vários produtos diferentes durante o ano. É incabível eu montar uma franquia e daqui a 6 meses eu falar para o franqueado que ele vai ter que desmontar metade da loja para pôr um produto novo. Isso não existe. Né? Então, quando a gente faz um projeto de franquia, a gente é sempre muito modular, então eu trabalho com módulos, a gente é muito flexível, por quê? Tem que ser uma loja muito otimizada, muito inteligente, que inverno eu tenho um produto, ela vai compor, ela vai receber aquele produto, no verão o produto muda, eu simplesmente mudo um cabide, mudo alguma coisa, ela está preparada, daqui a um ano eu vou ter um novo mix, eu tiro um módulo e mando pelo correio um outro módulo para ele que ele coloca. Então, normalmente em franquias a gente trabalha de uma forma muito consciente, muito testada, porque normalmente é um grande volume, e essa questão da experimentação, do custo de desenvolvimento tem que ser
da indústria, do franqueador e não do franqueado. Né? Do franqueado a gente sempre manda um modelo muito assertivo, com kits de VM, gôndolas, tudo muito fechado, porque é aquela história, ele tem o payback inicial e depois, óbvio, a rentabilidade dele é dali. Né? Ele não tem tantos outros canais como o franqueador, então a gente é muito consciente na hora que a gente vai para os projetos de franquias. E Mauricião, você lida diretamente com o franqueado ou mais você entrega o projeto para ele, e daí a parte do empreiteiro e tornar aquilo uma realidade é com ele? Então, na verdade, o que que a gente entendeu? Que cada cliente é de um jeito. Então, eu tenho, por exemplo, esse de fora, que tem marca própria, é uma cabeça. A gente tem algumas franquias que eles não querem ter essa estrutura interna de atendimento para o franqueado. Então, a gente assume uma parte disso, toda a parte de aprovações, projetos, parte de orçamento, tem coisas que a gente assume. E tem franqueadores que não, que falam, "Maurício, eu tenho toda a estrutura interna, eu toco tudo por Deixa aqui, comigo. o que eu preciso de vocês é só esse segmento aqui, a parte de projetos e tal. Então, muitas vezes a gente tem menos contato com franqueados, mas depende muito do modelo, né? E muda muito, porque putz, a gente atendeu, sei lá, acho que mais de 100 franquias, e cada um tem um modo de operação. Né? Tem alguns que realmente entendem, que eu acho que é certo. Para mim, o projeto de uma loja de franquia tem que ser a coisa mais simples do planeta. Para mim, o franqueado tem que fazer um piso, o forro com ar-condicionado, pintar a parede só. E toda inteligência, a gente tem que ter um fornecedor já homologado, testado, que você encomenda, chega tudo pronto. Para mim, esse é o projeto de franquia ideal. Tem marcas que não, que gostam de fazer diferente, customizar, não querem ter esse sistema mais fechado, mas, na verdade, a gente acaba customizando muito o atendimento. O importante assim é funcionar. Né? Então, e a ideia também não é mudar a indústria, mudar o formato do franqueador, é muito mais a gente se adaptar como ele já é e fazer um modelo que funcione, que consiga performar. Eu estou te perguntando se você fala direto com o franqueado e foi ótimo a tua resposta, porque muita coisa que às vezes o pessoal pergunta para a gente através do Insta, Facebook, enfim, através dos canais. Aliás, deixei aqui, quem quiser fazer pergunta para o Maurício, é só inscrever lá no Insta, no LinkedIn, onde vocês quiserem, a gente está de olho aí, depois peço para ele Legal. responder. Mas é que assim, uma vez eu conversando com a Luciana, lá do estúdio Jacarandá, que também faz um Uhum, trabalho aí igual de vocês da MQ, né? Eu digo de arquitetura, né? E ela me falou, nossa, quando eu cuido das obras, eu sou uma espécie de terapeuta do franqueado, porque aquele uhum, momento que muitas vezes o franqueador não está tão próximo no dia a dia da obra, né? Não tem como, e ele está lá, é o momento que ele está gastando dinheiro, né? Então é importante para quem está assistindo a gente, pensando que vai comprar uma franquia, que tem esse momento. Vai pagar, vai passar por todo o processo de seleção, taxa de franquia, aquela coisa toda, mas vai ter a hora que é o gasto mesmo, o investimento uhum. naquele teu ponto comercial, né? Não, com certeza. Na verdade, também tem perfis diferentes de franqueado. Então, tem um franqueado que ele é a pessoa que vai estar na ponta, vai estar na loja, ele é presente na obra. E tem alguns franqueados que têm um perfil mais investidor. Que ele fala, estou montando isso aqui, é um investimento, eu preciso inaugurar tal data e eu preciso de uma forma que ela inaugure sozinha. Eu falei, bom, sozinha não vai acontecer. A gente pode, é claro, internalizar todo a parte de cotação, obra e tal, mas tem alguns franqueados que têm esse perfil e vem muito valor nesse serviço, de não gastar o tempo dele, que muitas vezes é outra atividade, e ter alguém que assuma toda essa parte de montar uma loja perfeita, impecável, na data, funcionando. Eu falo, é muito perfil. E o mercado, assim, tem uma variação grande, né? Tanto do perfil de franqueado, como o perfil de investidor, e como o perfil do franqueador, né? Como ele gere essa questão da rede. Maurício, tem tudo é pensado, obviamente, que nem você falou, para ter payback, etc., e para vender mais, né? Gerar aí um faturamento legal para a rede. Imagino que deve ter perfil de franqueado que começa a querer mudar as coisas logo na obra, logo no início, nunca Uhum. teve, não sabe o porquê, né? E tem que lidar com isso. Já passou por alguma situação dessa? Como é que foi? Tem. É que, na verdade, assim, a nossa capacidade de gerir o franqueado é limitada, até porque ele não é o meu franqueado, ele é franqueado do franqueador. Mas, assim, via de regra, o que que é uma franquia ideal? Supõe-se que quando um franqueado compra uma franquia, você tem um modelo ultra testado, otimizado, com valores, com tudo. Né? Então, normalmente não fica para o franqueado mudar o projeto, porque teoricamente é uma coisa que já foi muito testada. Né?
Nem vale, eu acho que seria até ruim deixar para o franqueado esse ônus de fazer testes na loja própria, mas isso acho que tem que caber ao franqueador. Mas normalmente é um projeto mais fechado. Porém, o que que a gente tem? Isso já aconteceu várias vezes. A gente tem, às vezes, é um franqueado ou é um multifranqueado, que ele tem 10 lojas, cara, e ele entende mais do ponto de venda que o próprio franqueador. Ele tem 10 lojas, está lá há 20 anos, então esse cara ele tem que ser ouvido, né? E muitas vezes, por que eu falo, é questão de separar. Às vezes tem um franqueado que nunca teve loja, né? Eu falo, putz, bacana, eu vou passar para o franqueador a tua ideia, mas cabe a ele aceitar ou não. E a gente tem casos de multifranqueados que têm muita experiência, muitas lojas, muita coisa a contribuir, e quando aparece uma pessoa assim, eu falo para o franqueador, eu falo, escuta, vamos marcar uma reunião, porque ele está me mandando várias coisas super pertinentes, só que assim, tem que passar pelo seu crivo. Então, normalmente, a gente marca, conversa, e muita coisa a gente acaba aprimorando na rede. Porque a visão desse franqueado, tanto de produtos, disposição de peças na loja, do tipo de cliente que fala, pô, a gente está envelhecendo com o cliente, tem um público novo que vem aqui e a gente não tem um shopping shop, não tem um mix, não tem um outro produto para ele. Fala, pô, super pertinente. E às vezes o franqueador que está lá na indústria, né, produzindo, ele produz o quê? Ele produz o que vende, só que se vende porque está na loja. Então, é aquela história, se não tem na loja e não vende, ele não vai descobrir esse nicho novo. E o franqueado muitas vezes dá esse insight. As pessoas vêm aqui, pedem, como não tem, você nunca vai ver na planilha esse item vendendo, porque não existe, mas. E aí acaba gerando ampliações de linha. Então, isso é super saudável, né? Quando a gente tem assim, alguém que entende como e consegue mostrar um pouco que está na ponta, né? E tem até uma história engraçada disso, do franqueador estar no ponto de venda e entender como funciona. Quando a gente fez a fábrica da Cacau Show, lá eles têm 52 mil, eles já tinha uma fábrica antiga de 50 mil, montaram uma fábrica nova de 52, e que é o escritório na parte de cima, e a gente montou essa loja, que tem 900 metros, tem fábrica, tem um parque e tal, e que fica embaixo do escritório. E aí o Alexandre me falou, mas um dos meus dramas é que assim, a gente está aqui em Itapevi, né, Travessa da Castelo, então o pessoal fica muito pouco em loja, e eles não entendem essa dinâmica da venda, sabe, esse tato com o cliente, porque eles estão aqui no escritório, estão distantes, né? Eu falei, mas a gente vai ter uma loja aqui embaixo. Eu falei, mas o pessoal fica no escritório. Eu falei, você serve almoço aqui? Ele falou, Silvio, eles têm que almoçar aqui na fábrica. Eu falei, você serve sobremesa? Ela falou, sirvo. Eu falei, e se a gente servir a sobremesa, não no escritório, mas ele ter que ir na loja para comer a sobremesa? Aí falou, se conseguir isso é maravilhoso, só que assim, eles estão no escritório aqui em cima, ele vai ter que dar a volta no mundo, sair para a rua, entrar na. Eu falei, não, pode deixar. E o que que a gente fez? A gente colocou um tobogã dentro do escritório. Então a pessoa vai lá, almoça, não tinha sobremesa, quer sobremesa? Bacana. Ou você desce na loja ou entra no tobogã, tem um tubo que você vai rodando, você vai cair, aí você come a sobremesa lá, passa na loja, tem uma imersãozinha, aí depois você volta para o escritório. Então até hoje está lá o tobogã. Acho que você já desceu de tobogã, Beno? Algumas vezes. Saiu Exatamente. tontinho Então, de lá. esse é o motivo de ter o tobogã ali, Ah, para a gente que jogar o barato, eu pessoal não dentro sabia da essa loja. história, não. Exatamente, para a gente jogar o pessoal dentro da loja. E depois, claro, acabar também servindo sobremesa em cima, tá? Porque eles têm, putz, acho que 1.000 funcionários, não dá para todos andar no tobogã, né? Senão precisa do parque de diversões. Mas são coisas que a gente tenta levar, né, o pessoal da empresa para a loja, porque o varejo é muito feeling, é muito de você. É o que a gente conversou. Às vezes, onde eu coloco esse produto, eu posso colocar na frente da loja, porque eu vou vender mais. Porém, sabe que ele não se vende sozinho e seria interessante eu ter ele no fundo da loja, para a pessoa percorrer a loja inteira Pra e saber. entender qual que é o meu mix? Falar qual que é a regra? Falei, putz, para homem é uma, para mulher é outra, para criança é uma terceira. Então, antes de você ficar maluco fazendo planilhas de Excel, eu falei, põe na loja, testa, e você vai ver que muitas vezes não tem uma regra. Por exemplo, Sudeste é uma regra, Nordeste vai ser outra, porque a Olha, cultura é diferente. Então, o varejo é muito experimentação, né? Muita experimentação. Por pesquisa, a gente ficaria maluco tentando fazer isso. E no fim, o que que a gente acaba fazendo? Vários clusters. Então, eu tenho um modelo de loja que funciona, sei lá, para shoppings mais elitizados numa região. Eu tenho o modelo B, que é uma loja que é numa região com menos habitantes, com menos poder aquisitivo, que aquela loja A assustaria, ela não conversa com aquele cliente. Então, muitas vezes a gente faz, por exemplo, no shopping elitizado, uma loja mais fechada, muita vitrine, uma mesa mais escondida, porque muitas vezes, sei lá, uma joalheria. Essa pessoa tem medo
de ser visto comprando o que ela comprou, ser assaltado e tal. Então, a gente faz uma loja mais privada, com menos produto, mais sofisticação, né, menos adensada, e ok. Quando eu vou para um shopping popular, normalmente é a avó que vai comprar a correntinha para a netinha que está fazendo 15 anos, ela não tem essa preocupação. Né? Então, ela quer uma loja muito mais fácil, então normalmente é um balcão com tudo exposto, muito produto, porque na cabeça dela, quanto mais produto tiver, mais fácil ela achar o que ela quer ali, completamente diferente do que a loja da mesma marca em outro shopping para outro público. Né? É como se fossem duas marcas. Né? Aliás, a marca é a mesma, mas públicos diferentes, forma de exposição diferente, valor diferente. Então a gente vai montando clusters, porque a hora que você tem uma rede de 200, 500, 1000 lojas, a única forma de você conseguir estar no Brasil e performar é você clusterizar. Porque nunca a loja que vai estar aqui no shopping elitizado vai funcionar no shopping popular do outro lado, ou seja, e tem marcas que são muito elásticas. Por exemplo, você pega Boticário. Cara, quem compra Boticário? Todo mundo compra Boticário. Eu tenho Boticário. Aqui, com certeza, se eu perguntar, alguém deve vender Boticário, deve ter alguma representante aqui dentro. Quem trabalha em casa, sabe, minha funcionária, tal, ela tem Boticário. Então, é uma rede muito elástica. E lógico, e a forma que essas pessoas compram é muito diferente. Então, eu tenho que entender isso. Então, eu vou ter uma loja que é uma flagship, que vai reciclar produtos, que eu customizo a base com a cor, com a foto na loja. E eu tenho uma outra loja que tem lá o produto, o kitzinho, promoção para presente, que custa R$ 30. É a mesma marca, mas eu tenho que vender de formas muito diferentes. E a loja, lógico, tem que se adaptar a isso, porque senão você não tem como ter uma rede de 1000 lojas, né? Não caberia no Brasil. Maurício, eu tenho um cara que eu sigo, Felipe Grimaldi, eu não sei se você já viu esse cara, que Já, ele, já. ele vai fazendo react de pessoas que fazem lettering, né, letristas e coisa e tal, eu fiquei pensando assim, nossa, e ele fala, como é? Chora Photoshop, vai estudar. Meu, olha o conhecimento. Eu não fazia ideia, óbvio, o Brasil é um país continental, a gente sabe de mudança de cardápio, mas pela complexidade que é uma obra, que é a arquitetura, eu não imaginava que tinha essa coisa de cluster. E óbvio que faz todo Tem. sentido, né? Sim, Porque o sim. comportamento do pessoal no norte, nordeste, no sul é diferente de tudo. O de São Paulo é capaz de ser diferente do interior de São Paulo. Com Eu tinha certeza. pensado Com nisso, cara. certeza. Com certeza. É muito É muito complexo, diferente. cara. E aí a gente tem que clusterizar, porque a hora que você passou de 200, 300, 400 lojas, não tem como. Você vai estar no shopping mais elegante da cidade e você vai estar na galeria de bairro. Mesma loja? Óbvio que não. Né? Mesma Tem como. experiência? Não. Mesmo Fora o mix? Também custo, não. né? Exatamente. O Fica custo de inviável. implementação, porque você tem uma loja muito elegante, você tem uma loja muito pobre num shopping elegante, o cliente não vai comprar, ele não vai se identificar com a loja, e vice-versa. Se eu tenho um lugar super popular, uma loja super elegante, a percepção é, putz, aqui eu vou pagar várias coisas que não é só o produto que eu estou comprando, né? Essa loja não é para mim. Então é por isso que a Fast Shop tem o visual que tem da Fast Shop e a Casa Bahia tem o visual que tem a Casa Bahia, né, ponto frio. Porém, é o mesmo produto, pelo mesmo preço, só que assim, públicos diferentes. E lógico, tem que ter uma loja completamente diferente, serviço, tudo muito direcionado para o público, né? E, Maurício, com tudo isso que você está falando, de tempos em tempos, a franquia ela vai lá, a franqueadora senta com a MQ Arquitetura e fala: precisamos remodelar todo o nosso conceito de loja. E aí eu não sei se é de 5 ou 7 anos, mas assim, você estava até pontuando, e pelo que eu entendi, a loja se tornou meio que um hub. Uhum, Ela, como você disse, tem que sair, não adianta só estar no digital, tem que ter presencial, franchising, a maioria já é uhum, presencial, mas ele acaba atuando como um hub digital, né, para fazer a entrega da mala cheia de roupa, sim. ou seja, um produto qualquer, o vendedor dele está no WhatsApp, está no Insta, o cara está vendendo em vários canais. E isso, obviamente, é algo mais recente. Então, não adianta ter o Boticário lá, aquele que começou no aeroporto há, sei lá, Uhum. 30, 40 anos atrás, igual. E esse é um que é super perceptível. A cada, eu não sei se é 7, 5, 10 anos, mas eles vão Normalmente é mudando e se cada vez mais modernizando, né? rápido. Normalmente a cada 5 anos, é uma regra de mercado, a cada 5 anos, e até 5 muitas anos. vezes os shoppings, no contrato, tem lá que a cada 5 anos a loja tem que reformar, Ah, o próprio porque shopping pede o próprio isso? shopping, o Ah, próprio isso eu não shopping, sabia, não. eles têm contrato que tem que ter uma reforma. Muitas vezes não é uma reforma total, não vou botar a loja abaixo e fazer do zero. Mas, sei lá, eu vou manter elétrica, ar-condicionado, estrutura, mas visualmente a loja tem que mudar, até porque é engraçado, mas a arquitetura comercial ela é muito efêmera, né? E você percebe.
Então, por exemplo, uma construção, um prédio, você olha para ele e fala: "Esse prédio tem 2 anos ou 10 ou 15?" Fala: "Ah, não Fica sei." datado, Tipo, né? muitas vezes não muda muito. Agora, uma loja, que a hora que você tem a loja com 3 anos é uma coisa, ela com 6, você fala: "Nossa, essa loja tá antiga." Com 8, fala: "Cara, nem entro mais aqui", porque ela envelhece muito rápido, muito rápido. E na verdade é um trunfo, a gente gosta muito de fazer projetos, atemporais, porque, óbvio, o custo de uma reforma de uma loja, aliás, não é o custo da reforma, você tem, a parte do que você vai colocar dinheiro na obra, você fecha a tua loja, vai ficar 1, 2 meses sem faturar, você manda um monte de funcionário para casa, ou seja, a hora que você põe isso na conta, né, a conta é realmente cara. Então, quando a gente consegue ter um alcance de projeto maior, e normalmente a forma para fazer isso é não trabalhar com modismo, né, então todo mundo fala: "Mas qual que é a cor que está usando?" Eu falei: "É a cor que a gente não vai usar de jeito nenhum, porque se a gente colocar isso, cara, daqui a 1 ano, 2, você vai ter que mexer." Então o piso que todo mundo está usando, o revestimento, o sistema de exposição, eu falei: "Cara, a gente vai fugir de tudo isso." Né, e quem vê nosso portfólio, né, até vocês sair lá no Insta, vocês vão ver, e é o que todo mundo comenta, os seus projetos são muito diferentes. Não parece que é a mesma empresa que fez todos os projetos. E é óbvio, porque a gente não faz, eu não faço projeto para mim, né, o projeto é para a marca. Então, se é uma marca de luxo, com super tradição, e para uma mulher que ela é super arrojada, ela é uma coisa. Se é uma marca esportiva, vai ser completamente diferente. Né? Meu gosto pessoal, eu tenho aqui no escritório, tenho em casa, mas para cliente a gente é muito pragmático, assim, de ter, algo que sirva para ele e o que a gente pode ter, que seja mais atemporal, melhor para quê? Tentar esticar um pouco esses 5 anos. Agora, a hora que a gente fala em lojas mais sofisticadas, que trabalha com um público mais high-end, antenado, quer dizer, cada vez mais a gente encurta isso. Então 3, 4 anos, a gente já sente que a loja precisa, ter alguma coisa nova, para ter uma customização, eu preciso ter um lugar de podcast da loja, ou seja, essas inovações que o mercado vai surgindo, a hora que a gente pega marcas que são muito antenadas, a gente tem que jogar isso no ponto de venda. Então, esse tempo de 5 anos acaba diminuindo. Mas a hora que a gente fala em franquias, a ideia é essa, é a gente prorrogar cada vez mais a vida útil, ou muitas vezes o que a gente faz, não uma reforma a cada 5 anos, mas um facelift. O que que é o facelift? Ah, bacana, eu vou trocar o tecido das cadeiras, vai ser outra cor na parede, eu mudo a cor da testeira, então eu mudo 4, 5, 6 elementos, que a loja tem um refresh e ganha ali mais uns anos de vida. E para o franqueado é muito interessante, por quê? Putz, é um custo muito pequeno por uma diferença visual muito grande, né? Altera a posição de algumas gôndolas, mas várias marcas a gente tem, na verdade, tem o projeto de reforma, a gente tem o retrofit e tem o facelift. Facelift é tipo a maquiagem, né? É tipo aquela Uhum. mulher que saca aquela necessaire, que custa o preço do carro dela, vai no banheiro, dá um facelift e volta totalmente renovada, né? Então, muitas vezes a gente usa isso em loja também para ter essa atualização e muda, né? Normalmente, números que a gente tem. Quando a gente tem uma marca que já está com 5, 6, 7 anos a loja e a gente reforma, a média é de 25 a 30% de faturamento que aumenta. Ou seja, então a gente vai ter um payback, mas é um número que é expressivo. Ó, então, sabe um ponto, Maurício, que a gente faz uma pesquisa com a galera e pergunta para eles, pô, qual o sua maior objeção na hora de comprar uma franquia? E eles falam que são as taxas mensais cobradas. Tá. E aí eu fico imaginando, poxa, mas se tudo isso que você acabou de falar e que a gente vem falando aí estamos quase mais um pouco mais uma hora aí falando, é de um conhecimento, por isso que eu brinquei, vai estudar, Uhum. né? É de um conhecimento tão grande que faz valer cada centavo daquela taxa de Com royalty ou certeza. qualquer taxa que a franquia está te cobrando para engrandecer teu negócio, para elevar teu faturamento, para elevar tua marca, a experiência das pessoas que estão indo na loja, né? Então você vê, mudar uma fachada e uma coisa que eu percebo, aí você obviamente pode confirmar ou não, que eles estão fazendo como se fosse peças que móveis. Então você Uhum. consegue Modular. desatar, rachar, né? Sim. Como que se chama isso? Modular, 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 isso. modular. Meio modular para poder, e tudo isso é pensado justamente porque para economizar dinheiro do franqueado que Claro. vai ter que, daí em vez de ele fechar 2 meses, ele fechar um mês e meio, 15 dias, faz uma diferença absurda, né? Não, E com é certeza. isso, o franqueador que está trazendo isso para esse pessoal, né, Mauricião? Então, é que é aquela história, quando a gente vê a taxa, é um valor que
Uma taxa nunca é interessante, é que nem o imposto, fala: "Putz, o imposto é legal pagar imposto", não é. Mas quando você percebe o que retorna com esse imposto, fala: "Ok, eu paguei, mas eu estou tendo um retorno". E muitas vezes eu acho que essa questão talvez, do, sabe, do franqueado, do franqueador, eles não terem muito claro entre os 2 o que está sendo pago e onde está sendo investido, o que está retornando para o franqueado, né. E eu acho que, assim, tem muito know-how que vai para o ponto de venda, né, que o franqueado acaba, absorvendo e utilizando tudo isso, mas a gente fez uma consultoria para uma empresa de elevadores, né, e o que ele falou, ou uma coisa, bacana, e ele falou assim, que o nosso negócio, não é vender elevador, porque elevador eu vendo e ele vai ficar 70 anos, 50, o elevador no prédio. Então eu vendo uma vez, eu vou vender daqui a 50 anos. O meu negócio é manutenção. Por quê? A manutenção, eu tenho todo mês a pessoa lá. E o que que a gente percebeu? Que todo mês a gente fazia manutenção, mandava a cobrança da manutenção, e o prédio ficava irritado, falou: "Porra, esse elevador nunca dá problema, precisa ter essa manutenção todo mês? Não precisa". Aí ele falou: "É uma questão de comunicação, porque, assim, se eu ficar um mês sem fazer a manutenção, o elevador vai quebrar. Como a gente faz a manutenção muito bem e não divulga, eles acham que não precisa gastar esse valor, porque o elevador nunca quebra". Falou: "Não é que ele nunca quebra porque eu estou aqui todo mês", né. Então e aí eles começaram a divulgar, né, o que eles trocam, a manutenção que faz, qual que é a peça, se não trocar, o que que pode acarretar, e as pessoas começaram a falar: "Ah, acho que faz sentido". Então, no caso da franquia, eu como estou dos 2 lados, eu falo com o franqueado e falo com o franqueador, eu sei muito da preocupação do treinamento, do desenvolvimento, de processos, imobiliário, o quanto o franqueador faz para conseguir que o franqueado tenha o payback. Porque é aquela história, na cabeça do franqueador, o franqueado feliz é o céu, tá tudo certo. Franqueado infeliz é a catástrofe no mundo, né, a rede não cresce, tem desistência, repasse. Então, muitas vezes eu acho que é uma questão de mostrar o que está sendo feito, mas, eu vejo, assim, às vezes também por um outro lado, das empresas que abrem, não sei se tem esse número de cabeça, mas das empresas que abrem no Brasil, quantas fecham em 1 ano e quantas fecham em 5 anos? É um Não, número pois assim, é. é gritante, é tipo 95% fecham em 1 ano. Quando você vai para uma franquia, você paga por esse know-how e o número é muito diferente de franquia. Você não tem esse número de fechamento de 95% das franquias em 1 ano. Então, essa questão do que você paga de taxa, na verdade, tem esse retorno que é o quê? É a segurança, é o know-how de você ter um modelo testado e que você vai ter uma perenidade, você vai ter uma chance de sucesso muito maior, né? Aí, a hora que você coloca a porcentagem, muda totalmente, mas eu vejo que assim, que a franquia é um sistema que funciona e cresce exatamente porque é um modelo muito testado, né, é um modelo que, se você fizer a regra e tiver ali uma gestão, e a gestão, lógico, é do franqueado, não é do franqueador, mas se tiver uma gestão ok, normalmente são negócios que prosperam porque, já se sabe que é um negócio de sucesso e ele tem toda uma equipe que está, dando esse respaldo, testando produtos, testando mobiliário, testando, toda a parte de mídia para o franqueado performar. É, não, e o nosso papel aqui é mostrar isso, né? Porque fica, realmente, eu concordo contigo. Sim. E é o que a gente sempre fala, de impostos, né? Por exemplo, se você está vendo o imposto quando você está andando na cidade, que ela está bem cuidada, né? Os seus filhos têm educação, saúde, etc. Tudo que o governo, né, está te cobrando, ele está Uhum, dando em troca, tá tudo bonito, né? Quando você não está vendo, mas quem está comprando uma franquia ainda não sabe disso, né? Então, o uhum, papel nosso aqui é sempre mostrar, e estou pegando o teu sim, gancho aí de tudo que você faz, aí com, pô, você falou mais de 100 franquias que você já trabalhou, e que não se vê, ele só vai entender isso na prática quando ele sim. estiver lá dentro. A gente quer que ele entenda antes, né? Para daí Na ele verdade, eu não acho que ver até isso como objeção, né? é uma questão de comunicação, é uma questão de realmente ele saber, Total. aonde vai aquele valor mensal, né, o que está sendo feito, o quanto custa, o quanto ele tem de desenvolvimento de produtos, de mídia, mas é isso, eu acho que o mercado de franquias, ele só funciona porque o que você paga de taxa, ele é revestido. E cara, e não tem mistério. Você vê, quando a franquia não, pega essa verba e não trabalha em pró do franqueado, cara, a franquia fecha, ele muda de marca, muda de rede, tem o repasse, a pessoa não consegue crescer, né. Então você vê as boas franquias que realmente têm um crescimento, sustentável, você tem uma entrega, né. Eu acho que na verdade a oferta é o que vende, mas o depois a entrega é o que mantém, né. Você não consegue manter uma rede de franquia se não tiver uma entrega decente. Não, existe um tabu aí também,
Maurício, você falou, né? A maioria das empresas fecha no primeiro ano. Aí eu acho que é em 5 anos que chega, sei lá, 98%. Sim. O franchising não tem estudos recentes disso daí, mas tinha um do Sebrae, antigão, que falava que a taxa de mortalidade no franchise é uma das menores que tem. Mas eu posso te dar Uhum, até um exemplo, assim, quando você vai falar com o banco ele tem linhas de crédito, de financiamento, etc., para franquia diferenciadas do que uhum. é para o varejo normal, por exemplo, ou Claro, é isso. de um negócio que não é franquia justamente por ele ser algo mais parrudo, né? E Então, banco, assim, a análise do valor do banco é risco. Muito risco, dinheiro caro, pouco risco, dinheiro barato. Então, é isso, né? Não é. tem mistério. E daí vem o ponto, né, que se a pessoa não concorda com isso, beleza, não abra uma franquia. Não vem aqui para Claro, o nosso lado da força, fica aí do outro lado e toca sozinho, mas saiba que dinheiro você vai gastar do mesmo jeito. Mas o tabu que eu ia falar é que também se fecha a franqueadora. Tem franqueadora que uhum, não trabalha direito, o mercado, claro, obviamente, cara, ninguém quer esconder nada de ninguém aqui. A ABF faz um trabalho incrível. A gente acredita que os associados da ABF têm maior credibilidade. O Maurício, como fornecedor, é associado da BF, ou seja, ele está levando todo esse conhecimento para o setor, fortalecendo o setor. Eu até comecei uma campanha aqui na semana passada, junto na retrasada com o Bortoleto, que é falar assim, ó, se você vai falar com uma franquia, pergunta por se ela não for associada, pergunta por que ela não é associada, né? Porque, pô, aqui a gente está trabalhando e você sabe como é o trabalho da ABF, já foi. Você ainda continua lá na comissão de fornecedores, Maurício? continuo. Na comissão de Então, fornecedores, convenção todo ano. E a Maurício faz BF é uma trabalho associação. voluntário, né? Ah, a ABF é uma associação fantástica, assim, impressionantemente estruturada, né? Então, a hora que você vai na News ABF, vai numa convenção, você fala, cara, eu nunca fui numa convenção tão estruturada como a da ABF, em termos de tudo, É um de absurdo, conteúdo, organização, animal. pessoas, e o que a gente vê que praticamente todos os associados ali estão indo para o mesmo caminho, né? Eu falo, mas não deveria ser assim? Eu falei, cara, eu participo de outras associações e assim, na verdade, todos são franqueados, estão indo no mesmo caminho, mas assim, você tem todos os concorrentes ali também. Então, você fala, como que você consegue no ambiente? Quantas pessoas tinham na convenção? Umas 700, 800 pessoas? Isso. Fala, como que você consegue ter 800 pessoas convivendo em harmonia, sendo que são concorrentes? Mas é isso, a ABF ela consegue ter essa aura de ser o setor e as pessoas pensam o setor de franquias tem que caminhar, tem que andar, tem que se profissionalizar. O número de ações, tanto de capacitação, de eventos, de visita, que a BF faz é uma coisa impressionante, né? Minha caixa de e-mail aqui todo dia tem alguma coisa da BF. Então, assim, é uma estrutura muito forte. E o que eu sinto, que mesmo as pessoas que fora dali podem ter negócios concorrentes, dentro da BF, o propósito é um só, é fortalecer o setor. Então, tanto em questão de impostos, regras, leis, é, a BF ela é muito estruturada, né? Então, como, tanto aqui, eu acho que eu devo estar na 10ª ou 15ª convenção, todo ano eu vou, porque fala, cara, assim, você tem que estar junto para entender como funciona e entender um pouco mais o mercado de franquias. Não, e essa cooperação, né, que é o que você está falando, que existe entre o franchising, leva as pessoas a fazerem uma amizade Sim. autêntica. Eu, Maurício, é prova disso, né? A gente se conheceu através do franchising, ficou amigo através do franchising, já ficou no mesmo quarto lá na convenção. A gente sempre fica grudado em todas as convenções, tem um grupinho lá de amigos bem forte dentro e fora, né, do setor, então ela proporcionou isso daí, onde circula conhecimento, as pessoas, né, saem fortalecidas e, obviamente, a marca delas vai ser superior. Por isso que eu falo de Sim. credibilidade. Não estou falando, ah, porque tem que abrir associado, porque não vai ter risco nenhum. Esquece tudo isso. Uhum. Só estou falando, porra, aqui circula conhecimento e as pessoas são fortalecidas através disso daí. Esse é o grande papel no final, eu acho que eu Sim. enxergo de conexão que a BF faz. É Maurício, uma tudo comunidade. comunidade, exatamente. Total. A gente falou muito aí da ciência por trás, você contou de botar um produto lá no fundo da loja e fazer o cara atravessar toda a loja. Isso tem um nome, né? Eu acredito que é aí que a gente pode nomear como visual merchandising. Eu acho que ele trabalha junto, eu não sei se o visual merchandising é algo à parte da arquitetura ou tem que trabalhar junto, mas
O O que 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 a é? gente fez? Fala Na, pra na gente o que verdade, é isso daí então, para o pessoal conhecer melhor aí, um pouquinho mais a fundo aí. basicamente, o que que é? Depende do setor. A hora que a gente vai para Magazine, eles separam muito o que é arquitetura e o que é visual merchandising. A hora que a gente vai para uma loja menor, sei lá, 40 metros, uma loja de shopping, a gente fala o projeto da loja, é meio que tudo junto. Mas, via de regra, o que que é arquitetura? Eu peguei uma loja, virei de ponta cabeça, tudo que fica parado lá é arquitetura, tudo que caiu é visual merchandising. Então, sei lá, caiu a gôndola que eu exponho o produto, caiu a placa, isso é visual merchandising. Tudo que ficou parado ali, que é iluminação, piso, paredes, tal, é arquitetura. Mas a gente tem muita coisa dentro de uma loja, né? A gente trabalha o circuito, a gente trabalha a zona quente, zona fria, a gente trabalha a parte de experiência, customização. Quer dizer, customização é arquitetura ou a visual merchandising? Quer dizer, é um negócio à parte. E a gente passou tanto tempo estudando isso para entender que a gente falou, quer saber, vamos criar o nosso termo. Então, por exemplo, hoje a MQ, ela é MQ Design de Consumo. Tá? E dentro de design de consumo, a gente engloba tudo isso. Por quê? A inteligência artificial no ponto de venda, até 1, 2 anos atrás não tinha, hoje já tem. Então, putz, vou fazer o quê? Qual é o termo? Está dentro do design de consumo. Por quê? É o que a gente cria para o ponto de venda, focando o quê? Ter a loja performance, que tem uma experiência bacana e que vai ser, obviamente, está dentro do mercado de consumo. Então, a gente registrou esse nome, design de consumo, já faz uns 15 anos que a gente se intitula como designers de consumo. Por quê? O varejo é muito dinâmico, né? Eu vou para a NRF, eu devo estar na 16ª, 17ª, de janeiro, agora eu vou de novo. E cada ano eu volto com uma cabeça absolutamente diferente. O pessoal até se assusta aqui, né? Falou que o Maurício falar, segura 2 meses, depois a gente pensa, porque ele vai voltar muito pirado. Porque vários NRFs que eu fui, qual o tema? A loja física acabou. Bacana. Ano seguinte, The Brick is the New Black, ou seja, o tijolo é o novo preto. Todo mundo agora vai para a loja de novo. Pô, ano passado não era uma coisa? Aí metaverso, loucura do metaverso. Ano seguinte não existe mais metaverso, né? A inteligência artificial não, eu acho que é um item que realmente ela é exponencial, violenta, eu acho que vai mudar muito o que a gente faz em todos os sentidos. Mas não sei, talvez em janeiro agora eu volte em fevereiro e fale, pessoal, é o seguinte, acabou a inteligência artificial, não é mais nada disso, porque é esse dinamismo e por isso que eu vou para lá todo ano, porque além de você estar em Nova York com os melhores especialistas, a NRF acho que força os palestrantes, os organizadores a terem o melhor conteúdo condensado e não o que está acontecendo em janeiro ali. Na verdade, a previsão é o que vai acontecer daqui a 1, 2, 3 anos, que você tem que prever, porque não adianta aquilo mudar em um mês. Então, é uma visão muito do futuro, né? E isso é muito bacana. Eu lembro que, sei lá, há uns 10, 15 anos atrás, eu fui para a NRF e aí eu entendi que as pessoas iam começar a comprar pelo celular. E aí eu voltei para o escritório e falou: é o seguinte, celular, o melhor celular para todos os funcionários, agora todo mundo tem que fazer tudo no celular. Aí o pessoal falou: não, mas por quê? Tipo, o celular antes era, você nem fazia ligações, nem tinha internet no celular. Mas a minha cabeça já estava que o mundo ia ser aquele. Quer dizer, na verdade, estava uns 5, 6, 7 anos na frente, entendendo o que seria a venda pelo celular, e-commerce, rede social, mas é uma visão de NRF, né? Uma coisa muito à frente. A NRF é incrível. Eu fui uma vez, porque varejo não é. Vou mais na IFA do que na NRF, Uhum. Tem você mais já foco em também franquias. teve. Mas, cara, eu vi o Jeff Bezos ganhando o varejista do ano. Falando lá no Uau! palco, pô, eu que sou nerdão aí, que trabalho com tecnologia, foi incrível. Ele falando, eu lembro quando eu fui no correio entregar meu primeiro pacote lá de livro. Porra, foi incrível, um Que ele evento, começou com venda de livros, né? Era um site sim. de livros Quem impressionante. puder um dia tiver a oportunidade para ir numa NRF, É altamente bacana. A recomendado. E é em NRF Nova York, né? Não tem nem o sim, que não, falar, em né? Nova York, visitar o varejo de Nova York nunca é ruim, porque é um varejo muito dinâmico. Muitas vezes a gente vê várias operações novas naquele ano. Ano seguinte, cadê a operação? Não, fechou. Era muito inovadora, não vingou, algumas vingam, mas é um termômetro muito bacana para a gente ver inovação. Mas a NRF é uma feira muito de conceito de consumo, que ela analisa muito novos negócios, analisa perfil de público, de novas gerações, geração Z, é muito foco. E alguns modelos de negócio. A IFA, eu acho que já é uma feira muito mais focada em franquias, né? Modelos de franquia, o que está no mercado. Isso. é,
Eu acho que é um modelo um pouco diferente. Na verdade, a gente tem várias feiras, eu acho que todas valem muito a pena, é difícil conseguir em todas por, sei lá, questão de tempo, valores, que hoje Dinheiro. para fora é uma fábula. Toda É. vez que eu falo, eu não quero fazer conta, eu vou depois. A gente paga porque realmente o custo de você ficar uma semana, 10 dias, ainda mais com um grupo, né, que você tem uns custos agregados aí relativamente alto, mas é isso. Eu acho que se a gente quer ter o melhor, você tem que estar na ponta, olhando lá para frente e entendendo o que vai acontecer e trazer. Né? E Eu basicamente o que a gente tem visto é isso, que o ponto de venda hoje tem uma função diferente do que tinha há 10 anos atrás. Né? Então é o que a gente tenta colocar tanto em lojas que são franquias, como lojas maiores, ou lojas que são conceituais, ou pop-up, por exemplo. Até se perguntou se a Insider seria uma nova franquia. O momento que eles estão é de ter a pop-up para testar o público, entender a receptividade, eh, fazer que o público tenha a experiência de tocar o produto, entender mais a linha, mas eles não têm ainda um direcionamento se vão ser franquias, como que vai funcionar. Por enquanto, até dezembro, tem a pop-up lá performando muito bem, mas o destino ainda é incerto. Ô, Maurício, estamos chegando aqui no final e para mim, eu acho que talvez o grande aprendizado, uma coisa óbvia, não é o meu dia a dia, não trabalho com arquitetura, sou fã, gosto de design, adorei o nome aí, design de consumo, mas ficou claro para mim que todo o teu trabalho gira em torno das pessoas. No Uhum. caso do ponto, duas. A ponta, os clientes e o dono, o vendedor que está lá, Sempre. o dono que está lá, né? Na barriga do balcão, que a gente gosta de falar. Eu venho de uma família, meus avós tinham loja de roupa masculina, meu tio tocou por muito tempo. Primeira vez que eu Eu não trabalhei na sabia, minha não vida, ô sabia. Maurício, a gente tinha uma loja. Meu tio chegou a ter 11 lojas, camisaria, ele era um dos caras que mais vendia roupa masculina, chamava MB, que era o nome dele, né? Myler Beckerman, depois se chamou Me Veste, ele mudou o nome. Tinha loja aqui no Iguatemi, aqui do lado. Eu daqui da janela eu vejo Iguatemi, estou perto aqui Mas, mas era shopping, loja em shopping, Não, ele Breno, tinha ou uma rua. loja que tem até hoje, por sinal, na Praça da Árvore. Era sabe quando tinha aqueles Legal. centros né, em São Paulo, assim, de vendas? Praça da Árvore até hoje tem um comércio muito Sim. forte, tem a loja de roupa masculina, mas não é mais da família. É, Depois ele abriu na Alameda Santos, abriu aqui no Shopping Iguatemi, tinha no Shopping Iguatemi de São vários. Campinas, cara, barato, né? E tocou isso durante muito tempo. Então, e meu primeiro não foi emprego, porque ele e meu primo chamou eu e meu primo, né, os dois sobrinhos, para ir lá ajudar numa das lojas. A gente passava, daí teve alguns natais que eu ia lá trabalhar para ajudar o pessoal, fazia vendas, estoque, tudo. Eu já Primeira trabalhei vez em que vários natais em loja, vários, vários. Primeira vez que eu ganhei meu dinheirinho, mas tudo isso, você falou, é gente, né? Então, assim, Sim. não sei se todos os escritórios pautam assim, mas o que você me contou aqui ficou claro que, puta, não é o mais bonito, óbvio que o bonito é bem-vindo e você tem um extremo bom gosto, e é por isso que, né, a MQ é tão forte, mas é gente, né, Maurício? É isso que você Na enxerga. verdade, tem muita coisa que a gente faz que são belas, mas não é uma regra. Né? Eu acho que tem lojas, por exemplo, populares, que se eu, às vezes, e o cliente pergunta, fala, nossa, a nossa loja, vamos tocar, a nossa loja vai ganhar prêmio. Eu falei, se a tua loja ganhar prêmio, assim, não é esse o meu objetivo, e é bem provável que a gente quebre. Né? Meu objetivo não é que você ganhe prêmio, o objetivo é ter um ponto de venda que o teu cliente olha e fala, nossa, essa loja parece que foi feita para mim. Não é que parece, a gente fez essa loja para você. Então, eu acho que a questão do tipo de iluminação, quanto a gente vai pôr de produto, adensar, é uma loja que a pessoa tem que entrar e falar, nossa, achei o meu mundo, é aqui que eu gosto. Então a gente estuda muito quem é o público e até o público, né? Quando a gente consegue ter pesquisa, isso é fantástico. Mas tem o público que é um consumidor, que ele compra para ele mesmo, e tem o público que é o shopper. Por exemplo, quem compra fralda não é o consumidor. Uma criança não compra fralda. Quem compra fralda é o shopper, é a mãe. Então, eu não me interessa a criança, eu quero saber a mãe como ela escolhe uma fralda, se ela precisa ter variedade, se eu preciso ter uma promoção, se eu tenho liquidação, se eu faço uma entrega a domicílio, assinatura. Quer dizer, a gente vai ter que entender essa mulher, a vida dela tal, para poder vender uma fralda, porque ela é a shopper e o filho dela que vai usar, ou a mãe, às vezes os pais. Né? E o pai é um idoso, então ela compra a fralda para ele. Então a gente tem que entender muito e em profundidade quem é esse público. E pelo outro lado, lógico, onde que está sendo vendido esse produto? Ah, é uma rede de farmácias, legal. Qual que é a tradição? É uma farmácia centenária? Qual que é a característica? É uma farmácia próxima, que conhece o consumidor?
ou é uma grande rede que trabalha hard sell, varejo, preço, preço, preço. Ok, acho que cada um está no seu nicho de mercado, mas quando a gente consegue unir esses dois lados, que é eu entendi qual que é a empresa, qual que é o propósito, por que que ela está no mercado, quais são as objeções, e muitas vezes tem, do público com ela, e quem que é esse consumidor, cara, essa é a fórmula. E a forma de provavelmente não dar certo é quando a gente não sabe quem é, não sabe para quem está vendendo, e aí, cara, é uma coisa muito aleatória, tipo, aí a gente começa a lidar com a sorte, né? E obviamente não é nosso objetivo. Pô, que demais. Ô, Maurício, sabe uma coisa que eu lembrei agora? Que aqui na Liberdade, em São Paulo, tem um bairro, para quem não é de São Paulo, tem um bairro que é o bairro japonês, né? Teve uma migração japonesa forte, a gente chama de Liberdade. Tem muito comércio, restaurante japonês, lojas típicas e tudo mais, mas de um tempo para cá ele virou, obviamente, é um tremendo ponto turístico. Uhum, E tem muito um legal. McDonald's lá há uns, talvez 3 ou 4 anos, tinha um McDonald's meio padrãozão. Eu acho que com essa mudança que o McDonald's veio fazendo há alguns anos, ele fez uma loja específica para a Liberdade. A Milk Moo, que é uma loja que eu acho muito legal o design, Fantástica. eu visto a parte de marketing deles, eu acho incrível. Uma rede que em 2, 3 anos está com 600 unidades. Um branding animal. Também fizeram uma loja, se eu não me engano, customizada. Se eu não me engano, não, eu tenho certeza. Fizeram uma loja Uhum. customizada lá para a Liberdade. É, e falando em liberdade, aí você tem uma liberdade criativa de fazer algo adaptado, obviamente, para o consumidor que espera ter naquela região algo semelhante àquela cultura Diferente, oriental que tem lá. claro. Imagino que em outros lugares seja. Que é o Isso se papel chama uma da flagship flag. ou não? Normalmente sim, às vezes é que flagship normalmente é uma super loja com muita coisa, mas às vezes, por exemplo, até a Track Field, eles têm várias lojas, algumas lojas e que não são consideradas flagships, mas o que eles entenderam que a pessoa que compra um shorts, uma camiseta, que é o produto básico que eles têm várias, sei lá, ele participa de uma comunidade, então eu corro. Então a corrida, eu não preciso só da camiseta e do short, mas eu quero tomar, sei lá, tá no shopping, tomar um café da manhã saudável, quero smoothie, posso querer comprar meu whey, minha vitamina, eu quero dicas de nutricionista, quero dica de com quem que eu posso correr. E a Track Field montou em várias lojas, né, não são flagship, mas são umas lojas, vamos dizer, o modelo A, né, dentro do cluster que a gente conversou, ele tem um café na frente, então nesse café ele tem vários produtos naturais, orgânicos, funcionais, tem uma mini loja de suplementos, tem uma mini loja de vitaminas, eu tenho uma concierge que me dá dicas das provas que vão acontecer, se eu quiser correr com alguém, não gosto de correr sozinho, tem uma listagem de pessoas, indica nutricionista, ou seja, eles pegaram essa comunidade que gosta de esportes, inclusive algumas unidades têm até um estúdio de pilates que você pode fazer funcional, e ter uma consulta ali. Então eles pegaram essa pessoa que gosta de esporte e falou, em vez de vender só camiseta e bermuda, eu vou pegar o ecossistema dessa pessoa, que é tudo, é alimentação, vitamina, consultoria, médico, nutricionista, e vou fornecer para ele. Isso ela está colocando em várias lojas. Então é uma flagship, pode quase chegar perto, mas assim, a ideia qual que é? Que essa loja tem uma conotação tão diferente que ela reverbera para as outras lojas menores, que lógico, vai ser uma lojinha pequena de shopping, de galeria, mas fala, pô, a Track Field não é só isso, isso aqui eu estou comprando shorts, mas a Track é outra coisa, né? Então, o McDonald's, mesma coisa, um visual super bacana, que tem uma característica japonesa, e você fala, pô, não é mais aquele o lanchinho só do Big Mac, né? Tem um negócio bacana, cultural, eu não conheço a fundo essa loja, eu conheço mais a fachada, mas assim, eles têm uma oportunidade enorme ali de falar sobre a cultura japonesa, sobre algum sanduíche diferente e tal, e trabalhar realmente o consumidor nesse lado mais do desejo, do emocional, e que não seja simplesmente o sanduíche da caixinha, né? Mas Nossa, super exemplo, essa você McDonald's é falou. fantástica. Não, e você falou de Big Mac, lembrei a Paris, que também é uma hamburgueria que tem Sim, aqui em São Paulo, e são lojinhas minúsculas, eles são muito minúsculas. fortes no delivery. Cara, você viu a loja que eles abriram no aeroporto? É um desbunde, é Não, eu vou muito sempre na de legal. Pinheiros, da Rua dos Então, que é Pinheiros. uma portinha Sim, praticamente. minúscula, Eles minúscula. fizeram uma loja no aeroporto de Cumbica, de Guarulhos, e Guarulhos. tem aviãozinho passando, as pessoas estão vestidas como comissários de bordo, toda uma Bárbaro, temática bárbaro. de Panam, sabe, de Sim. aeroporto. Cara, é muito, muito legal. Uma sacada assim incrível e num lugar onde tem alto tráfego.
E que eu não tinha pensado nisso, né? De percepção e elevar a marca para um Sim. outro patamar diferente de uma portinha, delivery, dark Claro. kitchen, essas É, coisas, uma né? coisa é você comprar o produto, outra coisa é você comprar a marca, toda a comunidade, falar, pô, isso aqui tem a ver comigo, né? E eu compro o produto por quê? Cara, eles têm uma loja saudável, tem a vitamina, no caso da Track, me indicaram nutricionista, me ajuda a correr. Pô, por que que eu vou comprar bermuda em outro lugar se aqui eu tenho todo esse contexto? Não é o core da marca, mas funciona muito bem. Mas assim, eu acho que se fosse para vai dar um resumo, o que que eu vejo? A gente tenta focar sempre em ter um varejo menos transacional, aliás, não menos transacional, na verdade, tão transacional quanto, porém mais relacional, né? Eu acho que as pessoas não consomem só porque precisam do produto, elas consomem porque gostam da marca, gostam do propósito, gostam do lado social, acreditam por que que aquilo nasceu. E tem marcas que, por exemplo, a Patagônia, marca de roupa de esporte, cara, a Patagônia é um ícone, né? O que eles fazem porque, tanto é que o dono doou a empresa inteira, né, só para projetos, para cuidar do meio ambiente. Olha que uma pessoa faz isso, e ele vende equipamentos de montanha, para usar o ar livre. Você fala: "Cara, nunca mais vou comprar de outra marca". O cara doou a empresa para preservar o meio ambiente. É Como que eu vou comprar de animal outra essa marca? história. É o básico, né. Então eu acho isso, eu acho que a gente tem o lado transacional, que obviamente é como funciona o mundo, né, que a gente tem que manter, mas quando a gente consegue ter esse lado relacional, né, de ter valores, ter propósito, ter ações que funcionam, esse é o nosso objetivo. Cara, nem vou parar por aqui. A frase animal, o transacional deixou de ser o protagonista, ele está um passo abaixo e o relacional, ó, de arrepiar. Puta frase legal. Vou ter que deixar isso como frase em algum lugar aqui num dos Colocar taxa, posts. pá, Não, resumiu legal, assim numa frase, cara. Muito bom, faz todo o sentido de tudo que a gente está vendo por aí, Mauricião. Cara, bacana. agradeço de coração, você é um amigo querido e uma sabedoria incrível, articula super bem toda essa sabedoria, fez um resumo agora final fantástico, não tem nem para que continuar. Já falamos papo, senão o pessoal Vamos quer embora. trabalhar aí, não consegue. E Maurício, obrigado aí de coração, você está aí pô, compartilhando, dividindo todo esse conhecimento que você tem com esse pessoal aí que está pensando em comprar uma franquia, às vezes está inseguro, às vezes é tanta opção que eles não sabem nem por onde começar, mas Uhum, tem com dica que certeza. não acaba mais. E hoje a dica foi diferente, né? Trouxe um arquiteto, um pensador, um cara que, pô, trouxe uma bagagem aí. Primeiro para mim mesmo já foi incrível e espero que para todo mundo que está assistindo a gente. Não, bacana. Não, e fantástico bater o papo com você. Na verdade, a gente conversa muito, mas os nossos temas são outros, né? São Isso. caipirinha, viagem e tal. A gente fala também um pouco de trabalho e varejo, mas eu acho que não com esse tempo dedicado e com a profundidade que a gente está falando hoje. E o objetivo, acho que é esse. Eu acho que é dar um pouco mais de informação, talvez não informação tão técnica, focada na compra de uma franquia, mas quem quer entender de franquia, eu acho que tem que entender de varejo, tem que entender de gente, tem que entender de marca, até porque a compra da franquia tem um lado de payback, mas tem um lado muito emocional. Muitas pessoas não querem simplesmente a franquia que tem um resultado, ela quer alguma coisa que faça sentido levantar da cama todo dia para ir naquela loja atender aquela pessoa, porque bacana, eu vou ganhar dinheiro, mas eu quero saber porque eu estou levantando da cama, né? Não é simplesmente para faturar. Então, acho que a ideia é a gente dar um overview do mercado, possibilidades, como funciona, até para vocês terem mais conhecimento geral e para no final canalizar, falou, bacana, dentro de tudo que eu sei, esse negócio é bacana porque ele vai me atender em vários pontos e eu realmente vou ser uma pessoa feliz trabalhando com isso. Acho que esse que foi o objetivo da gente aqui hoje. Maurício, eu nem ia falar, manda uma mensagem final para quem quer comprar uma franquia. Você mandou espontaneamente, melhor do que isso, impossível. Então, ó, Bacana. Leozinho que está aí nos bastidores, obrigado. Mauricião, obrigado. Boa, Você Beno. que, Eu que cur... agradeço, cara. Você que curtiu esse papo, segue a gente, compartilha. Você que está pensando em comprar uma franquia, assiste duas, três vezes para ver no detalhe, porque ele passou muita informação. E obrigado a todos. E semana que vem tem mais, hein? Franquias ao vivo. Valeu! Bora, pessoal.